eu já trouxe um vídeo aqui pra vocês comentando sobre o Lobisomem de 1931. O filme que vai estar sendo usado como base pro especial de Halloween da Marvel. E nesse vídeo então a gente vai continuar a nossa saga com os filmes de monstros da Universal. Como eu disse, nesse mês aqui de outubro, que é o mês do Halloween, vai ter vários vídeos temáticos. E todos os meses que tiver algum tema mesmo, vai ter vários vídeos com o tema do mês. Por exemplo, dezembro é o mês do Natal, então pode esperar vários vídeos também com o tema de Natal. E já que a gente tá no mês do Halloween, bora comentar sobre os maiores filmes de terror do cinema, os filmes de monstros da Universal. Né, o Drácula, Frankenstein, a Múmia, o Homem Invisível. Eu vou comentar vários filmes aqui com vocês. E nesse vídeo a gente vai estar comentando então sobre o Drácula de 1931. Então já dá o gostei aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você chegou agora aqui nesse vídeo ou nos vídeos do Lobisomem que eu também postei. Já se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos de monstros, os vídeos de análise de episódio. Já se inscreve aqui para não perder nada. E agora sim, bora pro vídeo! Como eu disse, nerds, esse filme é de 1931. Eu sei, muito antigo, mas não é porque é antigo que o filme não é bom, né? É a primeira vez que eu tô assistindo Drácula, a primeira vez que eu vou estar assistindo os outros filmes, e eu posso dizer que é os filmes mais antigos que eu tô vendo. O filme mais antigo que eu tinha visto até então era o Psicose do Alfred Hitchcock, né? Era o filme mais antigo que eu tinha visto. Muito bom também, né? Um exemplo de filme na parte do terror, do suspense, né? É um exemplo, um clássico. E agora eu tô vendo esses outros filmes que tá valendo super a pena também. E como a primeira vez assistindo, eu já quero falar de um ponto gigante, que é a estética, o visual, né? E também a trilha sonora desses filmes. A estética desse filme do Drácula é uma coisa muito bonita, sabe? O castelo, o Drácula em si, o jeito que é o visual do filme e a trilha sonora que te coloca totalmente dentro do filme. Você tá aqui sentado assistindo o filme e você vai pra dentro da tela, você se sente ali dentro mesmo. É uma coisa muito imersiva, esses filmes com essa trilha sonora. E antes da gente ir pra história do filme, eu quero contar pra vocês a história real do Drácula. Calma, calma, calma. O Drácula não existiu. Vampiros não existiu. É outra coisa que eu vou falar pra vocês que envolve o nome Drácula. Calma, eu não quero te assustar falando que o Drácula existiu. O nome Drácula, na verdade, existiu com o Vlad III, que comandava a Valáquia lá em 1448. E ele tinha só 17 anos. E tinha uns rumores ali na sua família de mortalidade, né? Imortalidade. Mas a gente vai chegar lá. Ele acabou sendo preso por apoiar os turcos. Mas tempo depois ele voltou ao governo em 1458. E o Vlad III era extremamente parecido com o Vlad II. E já tinha rumores nessa parte de imortalidade. Porque o corpo do Vlad II acabou sumindo do túmulo. Então já começou essa lenda de imortalidade na sua família. E o Vlad II era de uma comunidade cristã chamada Ordem do Dragão. E uma tradução, né, do dragão fica como Dragum. E o Vlad III teve uma adição nessa parte do Dragum. Ele acabou ganhando o U e o A. E assim o seu nome, né, acabou ficando também como Dracúlia. Você consegue já ver a semelhança de Dracúlia e de Drácula, não é mesmo? Mas não é só isso, a semelhança também nessa parte do Dracúlia, mas sim também na parte de imortalidade. Porque após ele acabar falecendo, o seu corpo também sumiu, assim como o do Vlad II. Então alimentou ainda mais essa teoria, né, essa lenda urbana da imortalidade. E daí, tempos depois, o escritor Bram Stoker, se aproveitando disso, né, aproveitando dessa lenda urbana, ele então, em 1897, lança o seu livro, O Drácula. A primeira obra-prima mesmo que alimentou essa história do Drácula. Então esse filme que eu vou estar comentando com vocês não é a primeira história do Drácula, mas a gente pode considerar uma das melhores coisas do cinema que já foi feita com esse personagem, né? Porque deu pra ver que o livro do Drácula é muito antigo, 1897, e depois disso a gente teve várias produções, né? Várias coisas com a ideia do vampiro, né? Hoje em dia a gente tem séries de TV
que é melhor não comentar, né? Mas a gente tem séries de TV, a gente já teve animações como Hotel Transilvânia, que traz essa ideia de vampiros, os monstros da Universal. Então, essa ideia foi sendo muito vista na cultura pop, no cinema, animações, livros. E, gente, assim como o lobisomem, que também tem na Marvel, vampiros, então, nem preciso falar que tem na Marvel, né? A gente tem o filme do Blade pra provar isso, o Blade tá chegando aí no CM, apareceu um vampiro em She-Hulk. Então, vampiros também são coisas presentes na Marvel. O Drácula também existe na Marvel. Não é apenas vampiros aleatórios, o próprio Drácula existe. E nesse vídeo eu também vou contar pra vocês um pouquinho sobre o Drácula da Marvel. Eu vou contar pra vocês sobre o filme. Eu contei agora a história do Drácula da vida real, o Drácula da Marvel. Gente, tá cheio de conteúdo esse vídeo, né? Dá o seu gostei já, tá cheio de conteúdo. Então bora comentar aqui já sobre o filme do Drácula de 1931. O filme começa então com o advogado Elfield, que ele tá parando rapidamente em um hotel. E ele fala então que ele tá indo para um castelo, o castelo do Conde Drácula. E nesse momento todos já ficam meio com medo e fala para aquele advogado não ir pro castelo. Que tá tendo alguns rumores, alguma lenda de que à noite tá tendo vampiros naquela região. Mas lógico que ele não escuta e ele vai para aquele castelo mesmo assim. E chegando no castelo, o motorista simplesmente ele some, né? Sumiu. Bom, o motorista, não sei bem se dá pra chamar assim, né? Já que é uma carruagem, não é uma moto. Não, mas daí seria... Bom, enfim, a pessoa que tava dirigindo a carruagem ali do advogado. Ele entra no castelo, ele tá meio confuso, né? Ele achou que seria mais atraente, mais bonito, alguns lustres de ouro, diamante. Só que não, é um lugar sem teia de aranha pra todo lado, lugar caindo aos pedaços, é um lugar feio mesmo. E nessa parte o Drácula chega e ele começa a descer as escadas com a sua capa. E ele dá boas-vindas para o advogado e fala para ele subir as escadas. É nessa parte que eu falei para vocês da estética do filme. Sabe, as teias em volta ali no castelo, a trilha sonora enquanto o advogado estava subindo as escadas, te colocando dentro do filme. Essa parte do visual estava realmente muito bonito. Apenas 12 minutos de filme já tem como elogiar esse filme com o visual dele. O Drácula então leva o advogado até o seu quarto. E lá o advogado começa a escrever e tal, porque ele foi lá resolver uma coisa sobre um acordo de uma propriedade na Inglaterra. E ele estava escrevendo na sua papelada e ele acaba fazendo um pequeno corte no dedo. E nisso o Drácula já fica atento, né? Ele acabou de ver sangue. Só que, quando ele estava chegando perto do advogado, o advogado estava com um crucifixo no pescoço, que ele tinha ganhado das pessoas ali, daquele hotel que ele tinha parado. Então o Drácula já se afasta imediatamente, mas depois o Drácula dá um vinho pro advogado, ele acaba desmaiando, e nessa parte ele pega todo o seu sangue, transformando o advogado também meio que um vampiro. Só que ele é mais um escravo, que ele vai tendo um processo de transformação, e nesse processo de transformação ele é um escravo vampiro ali do Drácula. Então a gente vai pro navio na Inglaterra, que tá toda em uma tempestade, e a gente vê como que esse advogado ali acabou se tornando. E quando o navio para em um porto ali de uma cidade, noticiado que tinha um sobrevivente louco, porque ele estava se alimentando de baratas, de insetos, de bichos. Isso porque o advogado estava se alimentando desses pequenos bichos por conta da sua obsessão por sangue que estava sendo triada. Ele acabou parando dentro de um sanatório, um hospital psiquiátrico, o sanatório do Dr. Jack Silvert. E lembra daquele lugar que o Drácula e o advogado estavam fazendo aquele acordo? Ele faz fronteira justamente ali com o sanatório. Então o Conde vai para uma ópera, né? E ele conhece esse doutor, e a gente vê ele usando um de seus poderes, o de entrar dentro da mente das pessoas. Aqui somos apresentados a filha do doutor, né? A Mina, o Joe Hacker e também a Lucy. E depois, então, o Conde entra na casa da Lucy como morcego e acaba mordendo seu pescoço, a matando. Então depois começa toda uma investigação com a morte, né? O advogado também que estava com essas moscas, os insetos, essa obsessão por sangue. E a gente é apresentado ao Dr. Van Helsing. Eu tenho certeza que você já ouviu esse nome, que é muito popular em filme, série, o Dr. Van Helsing. Ele tem a teoria de que estão tratando com vampiros, né? Com mortos-vivos, que no caso seriam vampiros. Porque
porque todos eles têm a mesma marca ali na região do pescoço. O Drácula agora, então, ele invade a casa da mina e morde o seu pescoço, mas não mata ela, acaba meio que dando uma maldição pra ela, né? Não diferente do que aconteceu com a Lucy. Ela fala que teve um sonho recente com uma pessoa terrível chegando perto de seu pescoço. E nisso o Van Helsing já começa a ligar os pontos, né? Ele já percebeu o que aconteceu e que está envolvendo realmente um vampiro. Nessa parte o Conde chega, ele meio que tá conversando com eles e a mina fica toda encantada por ele. E o Van Helsing então explica que o Conde é um vampiro, mas lógico que não iriam acreditar nele. Nessa parte começa a acontecer ondas de ataque pela cidade em crianças, né, por uma mulher de branco, que nesse caso seria a Lucy. Bom, o Conde, né, o Drácula, ele acha que o advogado acabou traindo ele, porque o Van Helsing tá lá no castelo dele e acabou vendo isso como uma traição, e o Drácula acaba matando o advogado. E como tá chegando a luz do dia, o Drácula tem que voltar, né, a dormir dentro do seu caixão, ele não pode mais continuar ali. E daí nessa parte ele é atacado por uma estaca no peito pelo Van Helsing. E assim acaba se encerrando o filme com ele sendo atacado no peito pelo Van Helsing. Em outras produções o Drácula também, mas nesse vídeo eu só vou comentar sobre essa pra gente falar da Marvel. E daí se vocês quiserem as outras produções, né, porque eu vou trazer do Frankenstein, de outros filmes, daí se vocês quiserem do Drácula também, comenta aqui que eu posso trazer pra vocês. Agora, bora entrar na parte da Marvel. Quem que é o Drácula da Marvel? E você vai vir falar, mas por que você tá com a roupa do The Batman? É pra ficar no tema, né? Lógico, não tô falando do Batman. Mas aqui, né? Preto, ali é no tema mais dark, vampiro, então fica mais no tema. E agora comentar sobre o Drácula da Marvel. Nessa parte aqui, o vampiro é um homem nascido no século XV, que acabou se tornando um governante da Transilvânia. Na Transilvânia, que é uma região muito presente nas histórias do Drácula, uma região clássica das histórias do Drácula. E teve desentendimentos constantes com o Império Otomano. Depois de se casar e ter um filho, que o nome era Drácula, ele foi ferido em batalha e levado até um curandeiro cigano. Ele acabou sendo transformado em um vampiro que acabou, né, por toda a sua vida. Então essa basicamente é a origem do vampiro da Marvel. E gente, isso daqui que eu tô falando é uma origem reformulada, porque o Drácula da Marvel ele é muito antigo. Então trazendo uma coisa um pouquinho mais recente pra vocês. E o Drácula da Marvel ele não ganhou seu poder do nada. Ele não virou um governante de todos os vampiros, essa coisa que a gente conhece, assim do nada. Na Marvel, o vampiro que governava os outros vampiros era o Nilhoth. Eu não sei se eu tô pronunciando direito, mas esse era o nome dele. Ele era servo do primeiro vampiro de todos. Drácula lutou contra esse servo do primeiro vampiro. Só que ele foi derrotado na primeira vez. Só que o Drácula, assim como o Batman, também teve preparo. E ele acabou enganando o vampiro. E depois ele acabou tomando todo o seu poder. E foi aí que o Drácula ganhou o poder dele. Você lembra do Dr. Van Helsing que eu comentei do filme do Drácula, não é? O Dr. Van Helsing também tá na Marvel, com toda certeza. É outra figura presente nas histórias do Drácula, também devia estar na Marvel. Ele foi libertado pelo monstro de Frankenstein depois de ser preso pelo Van Helsing. Olha só que história! O Drácula tinha sido prendido dentro de uma caverna no século XIX pelo Van Helsing e também pelo Dr. Jonathan Harker. Depois de ficar preso por muito tempo, depois de ser preso por muito tempo, o Drácula foi libertado pelo monstro de Frankenstein. E daí sim, ele volta a governar todos os vampiros. Vale falar alguns personagens presentes lutando contra o Drácula. E um deles sou eu, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um personagem presente que já lutou contra o Drácula, o Doutor Estranho. E daí tem, assim, um cara que infelizmente ganhou filme, o Morbius, o Blade, né, com toda certeza, o caçador de vampiros. E o Drácula vai ser o vilão do filme do Blade, que se sair do papel. Já que a gente já tá falando de vampiro, bora falar do filme do Blade também. Porque o Blade tá sendo, assim, bem uma situação complicada agora. O diretor do filme desistiu do projeto, ele saiu. E o ator que vai fazer o Blade tá muito insatisfeito com o projeto.
Ele disse que o roteiro do filme tá muito fraco, não tem nem cena de ação direito, e se acontecer mais alguma coisa assim, de diretor sair, de alguém sair do projeto, ele também vai desistir do projeto. Então o filme do Blade tem total chance de ser cancelado sim, né? E ainda mais com o que o ator tá falando, de que o roteiro é totalmente fraco, nem tem cena de ação direito. Se sair esse filme do jeito que tá, eu nem sei se vai valer a pena realmente sair. Esse vídeo já tá ficando longo demais, então comenta aqui se você já conhecia esse filme do Drácula, se você já conhecia o Drácula da Marvel também, se você tá ansioso pro filme do Blade. Bora conversar aqui nos comentários, lota os comentários, bora teorizar juntos aqui. Deixe seu gostei que vai ajudar demais, Spider, e até a próxima, nerds!